A Câmara continua a análise das chamadas pautas bombas. Vamos direto a Brasília com o repórter Leandro Magalhães. Boa noite, Leandro. O que os deputados estão discutindo aí hoje, hein? Muito boa noite, William. Boa noite a todos. William, neste exato momento, o plenário da Câmara dos Deputados rejeitou um reajuste aos auditores fiscais da Receita Federal. Esse destaque faz parte da PEC 443, aprovada na semana passada, que prevê um reajuste aos delegados federais, estaduais e também aos servidores da Advocacia Geral da União. Olha a situação aqui do Salão Verde na Câmara, que foi um momento de euforia aqui, tanto de advogados da AGU, como também de auditores fiscais. Bem, e hoje aqui em Brasília, a presidente Dilma Rousseff, ela lançou o programa de investimento em energia elétrica. Vamos ver na reportagem. A cerimônia de lançamento do programa foi no Palácio do Planalto. Serão investidos 186 bilhões de reais nos próximos 3 anos no setor elétrico, 116 bilhões em obras de geração de energia e 70 bilhões em linhas de transmissão, além do leilão de mais de 37 mil quilômetros de linhas. A presidente Dilma lamentou os recentes aumentos na conta de luz, atribuídos principalmente à estiagem de 2012 para cá. Após o evento, Dilma falou sobre a aproximação do presidente do Senado, Renan Calheiros, com o governo. Muitas das propostas do presidente Renan coincidem plenamente com as nossas, são propostas muito bem-vindas. Eu acho que essa sim é a agenda positiva para o país. Ontem, Renan Calheiros se reuniu com os ministros da equipe econômica para apresentar o que chamou de Agenda Brasil. São 28 propostas divididas em 3 eixos: melhoria do ambiente de negócios e infraestrutura, equilíbrio fiscal e proteção social. Entre elas estão ampliar a idade mínima para aposentadoria, cobrança de procedimentos do SUS, Sistema Único de Saúde por faixa de renda, ou seja, os de melhor renda pagariam mais, e reformas do PIS/COFINS e do ICMS. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, reagiu à aproximação do governo com o Senado. Eu acho que é uma tentativa de passar uma imagem que só existe o Senado e que lá resolveu o problema e que achar que isso vai criar algum constrangimento para a Câmara. Não vai, isso é bobagem. Nós vamos analisar com toda a seriedade porque o sistema ele é bicameral. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, afirmou hoje pela manhã que a Advocacia Geral da União não vai mais representar a Câmara dos Deputados em tribunais superiores, como o STF, o TSE e o STJ. Voltamos ao estúdio. William. Obrigado, Leandro. Vamos conversar com a nossa bancada aqui. Luiz Flávio Gomes, boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Vila. Boa noite. Boa noite, nossos telespectadores. Quem diria? Renan Calheiros, salvador da pátria brasileira. Pois bem, quem vai aprofundar esse tema é o Vila, evidentemente, mas o Renan Calheiros é o imperador Dom Pedro I e Dom Pedro II do país. Foi o moderador. Na Constituição de 1824, o imperador era o moderador. Então, imagine um cara que pegou dinheiro público para pagar pensão para um filho extraconjugal e quem pagou foi uma empreiteira, a Mendes Júnior. Esse cara tinha que estar abolido do poder público. Abolido, não. É o grande moderador, salvador da pátria. Olha, está naufragando. É um Titanic afundando. Para você se depender de Collor de Mello e de Renan Calheiros, vou te contar, você está muito no fundo do poço. Marco Antônio Vila, boa noite. Boa noite. Explicado, então, a sua ausência de ontem, não é isso? Sim. Estava faturando. Não, quem sou eu? Mas eu estava numa atividade até, eu acho que foi falha minha nas chamadas redes sociais, eu sou meio incapaz, eu programei o negócio para entrar 3 horas, então 3 horas da manhã, eu fui errado, fiz tudo errado. Mas estou aqui, muito sempre bom. animado. Então vamos lá. Para quem quer recuperar, Vila, a credibilidade, dá para desprezar a Câmara? Não. Eu acho que foi destacado pelo presidente da Câmara, tem um parlamento bicameral no Brasil, como é sabido. Todos os países não são assim. Portugal é unicameral, por exemplo, Portugal não tem Senado. Mas a questão que se coloca, me parece, que a presidenta está desesperada buscando o que ela chama de agenda positiva. E entregou ao Renan Calheiros, agora a questão de um dia, 4 ministros foram à casa do presidente e do Senado, foram beijar a mão do presidente do Senado. Algo está errado, claro, com qualquer governo, que chega a uma situação dessa, que entrega a sustentação do governo com um desespero ao Renan Calheiros. O Luiz Flávio já destacou
ele teve envolvido, lembrar, em 2007, naqueles episódios que ele renunciou à presidência do Senado para não ser cassado. Então, ele fez uma troca, eu saí da presidência e mantenho o meu mandato e tal. E ele apresentou justificativas que, na verdade, ele tinha pago a pensão com notas fiscais que eram frias, aquele açougue inesquecível de Murici, a cidade dele, um açougue chamado Stop Carnes, que tinha comprado um volume fabuloso de carne que era impossível, as notas eram todas frias e tal. Agora, voltando agora aqui ao que nos interessa, tal, é um governo que está perdido, o programa do PT, inclusive da última quinta-feira, mostra isso, porque é um programa partidário, você pensa, não é igual hoje, que você dá uma declaração rápida, como deu a presidente, é até explicar alguns erros que ela comete, apesar que ela comete erros de exagero. Mas no caso especificamente, quando nós vimos a questão referente ao programa partidário, deu para ver lá que eles acham que a economia está bem, diz o Rui Falcão, que durante 6 anos eles conseguiram segurar a crise internacional. Tinha uma crise internacional, seguraram durante 6 anos. Isso é mentira, né? Não há crise internacional. Os Estados Unidos está crescendo, a Alemanha, a Inglaterra, a China, a região Ásia-Pacífico, exceto os países bolivarianos da América Latina, todos estão crescendo. Em suma, é um problema interno, o governo está desesperado, isolado politicamente, um desastre econômico produzido internamente, como, por exemplo, como diz a matéria, em relação à questão do setor elétrico. Quem criou esse caos foi a Dilma, tal, em 2012, quando, de forma irresponsável, resolveu abaixar as tarifas e incentivar a compra da linha branca. Em suma, é uma situação realmente muito difícil. O Collor se encontrou com a presidente, deu conselhos a ela. Quem diria como é a história, né? Então, voltou à República de Alagoas. Renan e Collor estão hoje no poder. É esse ponto que esse projeto criminoso de poder levou o país. Uma situação terrível. E eu digo, para concluir, William, que quando eu assisti até esse programa do PT de quinta-feira, e fico lembrando até agora, o Zé do Breu começou a apresentar o programa, apresentou lá toda aquela situação, entrou o Rui Falcão falando absurdos, ameaçando a oposição, compararam a situação atual a 64, dizendo que quem se opõe a esse projeto criminoso do poder é golpista. Não, quem é golpista é quem faz mensalão e petrolão. Portanto, vivemos um momento trágico e não há saída, a não ser uma, a retirada de Dilma Rousseff pela Constituição, evidentemente, da presidência da República. E dia 16 nós vamos estar nas ruas gritando fora Dilma, fora PT, né? Agora, essa agenda positiva da Dilma, anúncio de um aporte na energia, é bom também para reerguer esse país que está precisando de um ânimo, um fôlego econômico, ou não? Assim, não há dúvida. A governabilidade, William, exige que você dê notícias positivas, porque o boca a boca já dá muita notícia negativa. Está impressionante o nível de descrença no governo e na própria Dilma como presidenta e, portanto, alguma coisa positiva tem que anunciar. Mas isso é hoje uma tática que todos os governos usam, não só no Brasil. Governos que estão com problemas, vai lhe anunciar o positivo, nunca o negativo, obviamente. Mas, em suma, a descrença é muito grande. Neste momento, a descrença é generalizada.